Ver é diferente de enxergar. Ouvir é diferente de escutar. Ver e ouvir são análises intuitivas, psíquicas, investigativas. Enxergar e escutar são instintos dos sentidos físicos do reino animal. Analisando este pequeno açude, chamado de barreiro, com a existência, a construção de uma parede de terra para barrar a água corrente no riacho. Feito na época das chuvas, que dura no máximo 120 dias de estação chuvosa nessa área. Para captar e armazenar água das chuvas no chão, a céu aberto, para disponibilizar dessa água para o gado beber ou para se irrigar lavoura no verão seco, que pode durar 200 dias. Uma bacia hidrográfica do riacho com cerca de 30.000 metros quadrados. Sem uma chuva de 24 horas com 200 milímetros, ou seja, 200 litros d'água de chuva por metro quadrado. Ou melhor, 20 litros de água das chuvas por metro quadrado. São 600.000 litros de água nessa bacia hidrográfica de 30.000 metros quadrados, com a chuva de 20 milímetros, ou seja, 600 metros cúbicos de água. O barreiro, o pequeno açude, quando cheio, ocupa uma área de cerca de 60 metros quadrados. E se acumulasse aí 1 metro de lâmina de água, seria 60 metros cúbicos de água. Acontece que a lâmina d'água média aí não passa de 50 centímetros. Significa 30.000 de litros de água que se acumularia. Em 2023, de janeiro até agora, já choveu 300 milímetros e o barreiro não encheu. Quer dizer, caiu 300 milímetros nessa bacia hidrográfica de 30.000 metros quadrados e o barreiro não encheu. Isso aconteceu, essas chuvas, em pelo menos 70 dias, no período de 70 dias. Caiu uma chuva hoje, passava 10, 15 dias sem chover. O solo da bacia hidrográfica seca e a água que juntou no barreiro, no açude, perde-se 1 centímetro de lâmina d'água por dia. Significa dizer que se tivesse caído em 24 horas esses 300 milímetros de chuvas nessa bacia hidrográfica, seria um volume de água 200 vezes maior
do que a capacidade de armazenamento do açude. E o que ia acontecer? Se o sangradouro, que é uma baixada na ponta da parede, não der vencimento a essa água, vai torar a parede de terra. Porque vai transbordar por cima da parede essa água e tudo arrasta. Então nós estamos falando isso porque isso aqui não foi construído por acaso. Como a gente disse, foi construído com aquela ideia de que iria captar e armazenar água das chuvas para se disponibilizar dessa água no verão seco, para os diversos fins, que seria água doce. Acontece que 60 dias após a última chuva de 2023, e nós ainda estamos num período chuvoso, não haverá nenhuma água aí nesse buraco. E quanto que, como a gente disse, tem no mínimo 200 dias de verão aí pela frente, sem chuva, sem água. Então mostra que o homem realmente não raciocinou perfeitamente como um ser racional, intuitivo, porque todas essas informações que a gente deu aqui a respeito da chuva, da água da chuva, da área de captação de água, do armazenamento de água, tem a ver com intuição, é investigativo. E o homem poderia dizer, não fizemos um açude aqui porque não teria água suficiente das chuvas para encher o açude, para que a gente disponibilizasse dessa água no verão. Mas isso ele não leva em conta a perda de água que acontece no açude por vários vetores e no próprio terreno, no solo, porque se bate uma chuva hoje e daqui a 3 dias de verão, com sol intenso, essa água desaparece. Então quando a próxima chuva vier, vai ter que molhar o solo para poder haver água corrente para essa depressão que é, essa depressão do terreno que é o pequeno riacho, a bacia hidrográfica. São valores que estão perfeitamente ao alcance da ciência e tecnologia do homem, da ciência e consciência. Mas que nem todas as pessoas adquiriram o mesmo conhecimento, a mesma evolução para entender intuitivamente que fazer um açude nessas condições, nessas dimensões, seria perda de tempo. Porque quando mais se precisa da água no verão, não existirá essa água, some. Mas existe tecnologia para você captar água da chuva, 100% da água da chuva precipitada, você captar e armazenar. Se o homem não tem recursos técnicos, nem financeiro para isso, mas o governo, que nós temos um governo em nosso país, várias formas de governo, municipal, estadual, federal, deveria pensar que sem a água não existe vida. A chuva veio, é em grande quantidade, mas infelizmente o homem não soube captar e armazenar essa água racionalmente.